Olá pessoal, mais uma divagação samuelesca, que bom estar contigo. Hoje o tema, mais uma vez, daqueles que esquenta a moringa, como diz o pessoal do interior do Paraná. Vamos falar um pouquinho sobre tabus modernos, com o olhar da psicanálise, da psicologia social e, por que não, se no meio das divagações nos aprouver e o tempo permitir, falar um pouquinho do aspecto antropológico também. Espero que esteja tudo bem com vocês, sejam todos muito bem-vindos para mais esse episódio. Quem um dia aqui nunca esbarrou em algum tabu? Algo que realmente é difícil de ser falado, de ser dito, de ser pensado muitas vezes, de ser sentido inclusive, né? Somos pensamentos, somos emoções e somos comportamentos, e tudo isso implica, às vezes existem coisas dentro da gente que os outros nem sabem, mas continua sendo um tabu, não deixa de ser um tabu. Mas para além da fofoca, né, e de bar e polêmica de Twitter e de Instagram, vamos mergulhar aí direto na psicanálise e na psicologia social. Senta aí, pega teu café, pega teu chá ou água mesmo e bora! Então, afinal, o que é um tabu, gente? Tabu é tudo aquilo que a gente evita falar, mas que habita nossos pensamentos. É tipo aquele elefante branco na sala, sabe? Aquela coisa que fica o tempo todo ali incomodando, aquele caixão com defunto podre que a gente tá com uma corda enrolada na nossa cintura e não consegue se livrar dele. O Freud já dizia que onde há uma repressão há um sintoma, e realmente ele estava certo. Basta ler alguns dos livros do Freud para entender esses sintomas, de que aquilo que não é possível ser dito automaticamente se torna um sintoma, principalmente no corpo, já diziam as histéricas do seu tempo, principalmente Ana O, um caso muito interessante sobre o que é realmente não conseguir dizer algo e adoecer por causa disso. Ou seja, o que é proibido ou silenciado, a gente tende a voltar, só que volta meio torto, né? Já explico o que é esse meio torto. Já para a psicologia social, a gente entende os tabus como construções sociais. Não nascemos com eles, afinal tudo que é social a gente apreende, o que é cultural a gente apreende. Ninguém aprendeu do nada, né, de uma forma como se tivesse implantado um chip na cabeça a falar determinado e de um jeito, assim como eu falo, do jeito sulino de ser, não suíno, sulino de ser, né, com esse sotaque carregado. Eu não nasci com isso. Foi os ambientes que eu frequentei, a família a qual eu pertenço, os amigos a qual considero muito e partilham desse sotaque comigo, típico aqui do Paraná. A sociedade cria, então, mantém e transmite essas ideias aí através da linguagem, de pensamentos, através de ritos, né? E o tabu não deixa de ser um deles, né? Pode ser normal em algum outro canto do mundo, mas aqui dá pano para manga, por exemplo, no Brasil. Imagine eu indo dar uma aula e chego lá com 11 mulheres e digo assim, essas são minhas esposas, né? Todo mundo, né, na sala, os meus alunos olhar, meu Deus, esse cara aí é um cachorro, né? Num país onde o costume, né, é a monogamia, né? Você ter 11 mulheres é algo fora do comum, e todo tabu, por óbvio, né, causa um estranhamento, esse olhar nosso, né, diferenciado e muitas vezes inclusive com preconceitos. Antigamente, digo antigamente, não um tempo tão distante, né? Sexo, religião, políticas, são clássicos intocáveis aí, sempre com tabu no meio. Hoje falamos abertamente sobre muita coisa, mas surgiram outros tabus bem disfarçados. Quer ver só? Vou dar uns exemplos. Falar sobre saúde mental no trabalho. Você pode ter ansiedade desde que continue batendo sua meta. Dentro da nossa meritocracia. Se eu falar de burnout,
Para quem não conhece, é um burn, vem, né, do verbo queimar em inglês, out, totalmente queimado. Imagine uma cabeça de um fósforo queimada, né? Já não sai mais nada dali, não tem mais pólvora a ser queimada. Uma pessoa com burnout não tem mais energia para o trabalho. O RH, os recursos humanos dessa empresa, pode até mandar um emoji do coração se você falar por burnout, mas a planilha não vai esperar, você vai ter que mandar a planilha do mesmo jeito. Homens falando sobre emoções. A gente vive numa era em que se espera mais sensibilidade, é assim que a sociedade está hoje, mas ainda tem quem diz assim: engole o teu choro. Homem não chora. E pior de tudo, né? Às vezes para algumas crianças que ainda não está desenvolvida enquanto homem, é do sexo masculino, ou do gênero masculino, mas ainda não está desenvolvido enquanto homem, né? Então, na psicanálise, isso pode ser visto como uma castração simbólica. O sujeito é impedido de acessar parte de si mesmo, né? Engole o teu choro. Poxa, eu estou me sentindo assim, por que eu não posso me sentir assim? Não fale dos seus sentimentos, mas poxa, eu estou mal referente a alguma coisa, né? Então, isso é muito ruim. Então, outro tabu, decidir não ter filhos, né? Uma escolha que deveria ser pessoal, e é uma escolha pessoal que é vista como um egoísmo, como uma imaturidade. Você precisa ter filhos, afinal, né? A gente nasce para casar e para ter filhos, ainda continua sendo um tabu. Imagina João com 35 anos de idade, bem sucedido, solteiro, sem filhos, toda vez que vai no almoço de família tem que responder a bendita pergunta: mas ainda não se ajeitou, cara? Né? Ainda não está namorando? Parece que ele não cumpriu a cartilha da família, a família acha estranho aquilo, né? A sociedade acha estranho aquilo, mas será que ele é ele que está errado? É ele que está fazendo algo errado, ou é aquele sistema social e familiar que criou algo sobre aquele tema, né, que se tornou um tabu? Ou a Fernanda, que tirou um tempo do trabalho para ir cuidar da saúde mental, todo mundo apoiou: vai lá, Fernanda, né? Vai lá cuidar da sua saúde, até que ela começou a ficar boa demais e decidiu, por causa da melhoria, nunca mais voltar para a empresa. De repente, as mesmas pessoas que apoiavam ela começaram a chamá-la de pessoa folgada, preguiçosa, né? Pessoa que não dá conta dessa vida, não é resiliente, né? Uma palavra muito em voga nesses dias atuais. Então, esses são exemplos que muitas vezes que incomoda, né? É uma quebra de padrão, né? A psicanálise ensina a gente que temos resistência àquilo que confronta o nosso eu ideal. E a psicologia social explica como normas sociais, como elas moldam desde cedo e nos cobram sem parar, né? Há sempre uma coação da sociedade para que a gente haja, se comporte daquela maneira, ou senão a gente vai levar nos dedos. É um termo que a gente utiliza aí nas minhas rodas de amigo, né? Vai levar nos dedos, vai sentir. Então, mas então por que os tabus ainda existem se eles causam tantas situações de tristeza, de medo, de dificuldades, né? Porque de certa forma, gente, eles organizam o desejo e o comportamento, né? Eles funcionam como um limite. Nós não podemos agir como se estivéssemos na selva, né? Nós temos um limite e é por isso que o nosso superego existe, inclusive, né? Só que quem nem sempre pensa assim: meu Deus, se eu agir dessa maneira, eu vou continuar agindo dessa maneira, e ninguém vai me cobrar nada, né? Não foi imposto um limite. Isso não será saudável. Então, muitas vezes ele reprime, ele exclui, ele machuca, mas também tem uma função social. Qual que é a boa notícia disso? Quando a gente fala sobre eles, começa a dissolver o medo, a vergonha, a culpa, começa a criar um espaço novo. Aí você entende por que os seus amigos falam: vai fazer uma análise, meu amigo, vai fazer uma psicoterapia, porque é falando que se dissolve esses medos, essas vergonhas, essas culpas. Então, como lidar com esses tabus modernos? Primeiramente, com curiosidade, mas não vá julgando, né? Não utilize de uma metodologia etnocêntrica. A minha cultura, a minha sociedade fala melhor que a tua. Eu não posso julgar lá o islâmico com 11 mulheres, porque lá é normal, é permitido, e na verdade eles vão olhar para a nossa maneira de ver o casamento como estranha, né?
Com escuta, escute as pessoas, inclusive, né, na roda de amigos, o que é esse tabu que você está falando? Com coragem para confrontar o que incomoda e se perguntar, isso é meu ou me ensinaram a pensar assim? É dessa forma que eu aprendi. Até que ponto vai o meu self, a minha personalidade, essa minha vida anímica, até que ponto chega o que a sociedade de certa forma me impõe. Então, tabus modernos não são só para o que é proibido, são também porque é esperado demais da gente, né? É exigido demais da gente. E aí fica a dica da psicanálise. Quando o discurso social entra em conflito com o desejo pessoal, nasce o sintoma. No discurso do grande outro, o social, nasce o meu sintoma, nasce as minhas dores, porque afinal eu também faço parte da sociedade e a sociedade exige determinadas situações de mim. E eu tenho coisas que conflitam, automaticamente vem o sintoma, nasce o sintoma. Se a gente quiser viver com mais verdade, gente, mais leveza, mais saúde mental, talvez o caminho seja justamente esse: nomear o indizível, escutar o que incomoda, abrir espaço para conversar sem culpa e sem medo. Nomear o indizível é a solução. O tabu aparece justamente ali, naquilo que a gente não consegue dizer. E quando a gente consegue dizer, é sinal que saiu do inconsciente e veio para o nosso consciente. Bom, e se a gente olhar pelo lado da antropologia? A antropologia adora mostrar para a gente que o que parece natural na nossa cultura, na verdade, é cultural, ou seja, foi aprendido e não nasce com a gente. Por exemplo, em muitas culturas indígenas brasileiras, a nudez não é um tabu, né? Todo mundo anda peladão lá e está tudo certo. Os corpos são vistos de forma natural, sem a erotização exagerada que nós temos na nossa cultura ocidental. Mas agora pensa essa realidade aqui, né? Eu, Samuel, andando peladão aí pela rua, seria um tanto quanto estranho. Mas o fato de você se aproximar desse assunto numa tribo indígena, ou mesmo fazendo aí uma lembrança do grande Oil Man, que faleceu aí há poucos dias atrás, no começo era muito escandaloso, ele andando de sunga numa cidade fria que é a Curitiba, passando óleo pelo corpo mas depois acostumaram com essa ideia e aquele tabu foi se desconstruindo. Então, isso mostra que o tabu é uma construção social. O que é proibido, feio, imoral em outra cultura pode ser perfeitamente aplicável aqui, inclusive valorizado, gente, né? Como diz alguns antropólogos brasileiros, assim é a bunda brasileira, não é? A antropologia nos convida a desnaturalizar esses julgamentos e pensar: por que é tão difícil aceitar isso? Esse é o grande questionamento que eu venho trazer para você, meu querido ouvinte, hoje. Por que é tão difícil falar algumas coisas? Por que é difícil falar sobre determinados tabus? Ok? Passamos aí pela psicanálise, passamos pela psicologia social, passamos pela antropologia e agora é hora de dizer um tchau. Obrigado por estar aqui comigo nesse papo legal de sempre. Se curtiu, compartilha com alguém que também gosta de pensar a vida por outros ângulos, gosta de divagar assim como eu, e me conta que tabu moderno você acha que a gente precisa conversar mais, hein? Do que você precisa contar um pouquinho mais para não ser acometido de um sintoma. Um forte abraço, fiquem bem, paz a todos.